Olá, queridos, aquele abraço. Trago um assunto bastante polêmico. É a questão da ética jornalística. Vimos recentemente uma entrevista, uma matéria feita de uma maneira não muito aconselhável com a esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro, uma psicóloga, uma jovem senhora que trabalha há um bom tempo, e aí um jornalista se passando de homossexual, de um gay, foi fazer algumas sessões com ela, mas na realidade estava usando desse meio para tirar dela algum conteúdo que fosse ofensivo, sobretudo a família do presidente, que é sogro dessa jornalista. O que eu fiquei triste foi a análise feita por outros jornalistas acerca desse fato. Eles tocaram numa tecla que na realidade precisa ser debatida, precisa ser analisada com cuidado, com coerência. Por quê? A partir do momento que a família dessa jovem, a família do presidente, colocou o nome do jornalista nas redes sociais, houve uma agressão midiática, como se diz, dizendo que expuseram o jovem jornalista para ser massacrado pelos seguidores do atual presidente. A pergunta que eu faço é: nós como jornalistas temos o direito de expor a vida de alguém de uma maneira tão nefasta, de uma maneira tão perversa, sem que houvesse razão para tal? Como jornalista, nós precisamos ser éticos. Como jornalista, nós precisamos praticar o verdadeiro jornalismo de maneira coerente, buscando as informações corretas de interesse público e não da vida particular de alguém, tentando enquadrar alguém dentro desse contexto. Existe o jornalismo investigativo, que esse é primoroso. Aliás, todo jornalismo ele é investigativo. A partir do momento que se sai da redação de um órgão de comunicação em busca da informação, isso é investigação, buscando transformar fatos em notícia. Mas para que seja transformado em notícia, ele precisa ter as informações coerentes, as informações corretas, para que ele não cometa nenhuma gafe. Eu lembro que quando nós estudamos, a gente vai para os bancos da universidade, a gente aprende uma coisa, de que o jornalismo ele é feito com fontes de informação. O jornalista não é pago para saber, ele é pago para descobrir. Então, por essa razão, as relações com as fontes são, acima de tudo, merecedoras de uma reflexão permanente. Agora, quando o fato não é de um interesse público, por quê? Qual, na realidade, o interesse público no trabalho de uma psicóloga, que, a princípio, pelo menos eu não sei, não tomei conhecimento, não houve nenhuma denúncia de abuso profissional dessa profissional, dessa psicóloga. Se não houve, por que
se passar por um homossexual, para passar por umas sessões, como eles dizem, justamente para tirar daquela profissional palavras, né, pontos de vista, opiniões sobre determinados assuntos que na realidade ela está ali justamente para atender o seu cliente e não para expor, né, ou se expor. Ela está ali, um profissional procura ela em busca de seus serviços. Isso tem que ser respeitado. Eu pergunto, aonde é que está a ética profissional? Houve denúncia contra essa profissional? Alguém chegou, denunciou que ela estava fazendo alguma coisa que fugia completamente do seu papel enquanto funcionário? Eu li certa vez um artigo do Observatório da Imprensa.com.br falando sobre as funções de um jornalista. Eu não vou falar tudo, mas apenas alguns pontos desse artigo. Diz assim: as funções que competem ao jornalista vão além do que meramente informar. Não é preciso ser jornalista para ser informante, uma vez que tudo que atinge o nosso sentido é informação. O informante é sim a fonte do jornalista. A priori, o que confere status social a um jornalista é o fato de ele utilizar as mídias de massa, tais como jornal, revista, TV, rádio, em seu ofício e assim ter visibilidade perante o público. A primeira função de um jornalista é transformar informação em notícia, o que implica organizar grande volume de dados por meio de diversos projetos, classificar, priorizar, hierarquizar, incluir e excluir, adaptar, expor. Esses procedimentos são tecnicamente chamados de edição. Agora, o trabalho de um jornalista também consiste na transliteração, ou seja, é a adequação da linguagem. O jornalista traduz termos técnicos e assuntos complexos em rotina simples para que o leitor leigo, possa compreender do que se trata. O jornalista faz uma espécie de medição, por exemplo, entre um economista que trabalha com câmbio e uma dona de casa que vai ao supermercado comprar os seus víveres. Então tudo isso tem que levar em consideração. Uma outra função do jornalista é contextualizar essas informações para seu público e ainda refletir com ele suas implicações. Trocando de maneira simples, o que podemos dizer que o jornalista ele tem a função de informar. Ele tem na informação o seu equilíbrio profissional. O jornalista ele busca a verdade, mas ele não é o dono da verdade. O jornalista, todos os dias, ele sai da redação em busca de notícia, mas ele não pode virar notícia. Foi o caso do jornalista em questão. Ele passou a ser notícia. Por quê? Porque ele usou um meio
não adequado para o trabalho que ele se propõe a fazer. Investigar é o papel de todo jornalista. Mas para investigar, ele precisa ter indícios de algo, denúncia de alguém, denúncia da população, e ele vai em busca dessa informação para trazer a verdade para o povo, mas não da maneira como foi feito, né, com essa senhora, né, citada nesse pequeno comentário. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós jornalistas precisamos ter cuidado. Eu tenho mais de 30 anos trabalhando com imprensa. Trabalho em rádio, jornal. Passei um tempo numa televisão como estagiário. A gente aprende a lidar com questões como essa. Nós aprendemos muito na prática, no dia a dia, mas nós não podemos esquecer que a notícia não é o jornalista, e sim o fato que está acontecendo. Nós precisamos ter cuidado para não expor demais as pessoas, porque muitas vezes se expõe uma pessoa sem uma razão para tal. Nós precisamos ser coerentes na hora de informar. Nós precisamos ser coerentes para levar as pessoas a entender, a compreender a dinâmica da informação. A dinâmica da informação com precisão. E aí nós vamos ser respeitados, porque, lamentavelmente, muitos jornalistas famosos que estão em órgãos de comunicação lá, num nível elevado, e acha que pelo fato de estar ali, ele está segurando. Ele pode cair a qualquer momento. Em que você possa refletir. Você que é jornalista, medite isso aí. Medite isso aí. Nós precisamos fazer jornalismo com qualidade, com investigação, sim, mas nós não podemos virar notícia. E para que você não vire notícia, você tem que aparecer muito rapidamente, muito mais rapidamente, né? Agir rápido. Então, você que é jornalista, não importa qual seja o seu órgão de comunicação, mídias sociais, você tem que ter uma coisa: você não pode ser a notícia. Você pode ser notícia de um grande prêmio, você pode ser notícia de uma grande conquista de algo, mas enquanto ele está trabalhando para levar notícia a quem precisa ser informado, e ele usa meios duvidosos para alcançar essa informação, ele está sendo antiético, porque a ética cristã, a ética profissional não ensina isso aí. A ética profissional nos ensina a andar corretamente, a buscar a informação correta, a transmitir a notícia com precisão. Não importa se 2, 3, 4 ou 5 linhas. O que é importante é que a notícia informe a quem está lendo. O contrário do que aconteceu com o jornalista em destaque aqui, que usou meios subterfúgios para alcançar alguma informação que viesse a incriminar a família do atual presidente do Brasil. Isso é um ato desabonador. Isso é um ato inadmissível. Nós precisamos fazer jornalismo com qualidade, com a informação precisa, e não usando ou criando situações dentro de uma casa, numa questão profissional, para trazer à tona algo que
realmente não é verídico. Por que não é verídico? Porque, pelo entender, eu compreendi que aquela jovem que é psicóloga, por ser esposa de um dos filhos do presidente, ela poderia ser também ofensa em determinados casos, mas não. Ela mostrou que não fez nenhum comentário. Ela prefere ficar calada. Mas os processos já deram entrada. Segundo tomei conhecimento, já foi dada entrada contra esse jornalista, o editor da revista e mais secretária de redação. Meu querido, se você é jornalista, eu sei que todos vocês têm um partido político, partido tem um lado, mas na hora de informar, nós temos que ser coerentes com a nossa profissão. Porque a nossa dignidade é muito importante. Então que você possa refletir e ver o quanto é precioso ser um jornalista, mas um jornalista que preze pela ética. Pela ética, João. Ok? Fique com Deus, Deus abençoe a todos vocês.